A comissão suprapartidária dos deputados baianos logo realizou uma atividade marcante, importante para o conhecimento deles da importância da luta pela preservação do São Francisco. Nós teremos essa fundação já instituída para começarmos o trabalho em definitivo em todo o Vale do São Francisco para a preservação do vale. Os deputados participaram de uma expedição iniciada com uma visita à nascente do rio, na Serra da Canastra, em Minas Gerais. O ponto onde o São Francisco está em uma área que faz parte do Parque Nacional da Serra da Canastra, criado em 1972. Uma tentativa de reconhecimento em busca da preservação. A nascente é um local de peregrinação com um santuário dedicado a São Francisco de Assis, o patrono do rio. Este pequeno veio d'água vai crescendo aos poucos, sem pressa. Aqui, forma-se a primeira queda livre das águas do rio. Enquanto cai, são brancas como o véu de noiva. Lá embaixo, cristalinas como a luz do dia. Da parte de baixo, onde para se chegar retorna-se num percurso de 60 quilômetros de estradas de barro, o cenário ainda é mais encantador. É possível ver de uma distância de poucos metros a formação de um arco-íris. Aqui, a temperatura da água corresponde à da que tiramos da geladeira para consumo, em torno de 12 graus centígrados. A expedição seguiu a partir de Pirapora, a bordo de um navio a vapor, semelhante aos que navegavam pelo São Francisco. De Minas Gerais até a Bahia, a viagem prosseguiu entre as paisagens deslumbrantes do rio e a visão do processo de degradação e destruição. Outra tristeza da gente era o assoreamento do rio. Com 1h30 de viagem, de madrugada, nós encalhamos. Tivemos que esperar o leito subir, chegar o rebocador. Encalhamos umas 2 ou 3 vezes. A viagem representou uma chance para quem depende do rio e vive à espera de uma transformação que mantenha vivo São Francisco. Em cada parada, a expectativa dos moradores à espera da atração. Nas cidades, as manifestações de alegria e demonstração das tradições, de vidas surgidas graças à força do Rio São Francisco. A participação da Assembleia Legislativa da Bahia cresceu com a adesão de outros grupos de parlamentares. Em 1991, surgiu a CIP, Comissão Interestadual Parlamentar para o Desenvolvimento do São Francisco. Fomos a Minas, convocamos todos os estados banhados pelo Rio São Francisco e lá propusemos criar uma entidade que agregasse todas as assembleias da Bacia de São Francisco. Então se rotulou de CIP São Francisco, onde depois, um ano depois, nós fizemos seu regimento interno aqui na Bahia e a Bahia realmente foi à frente de todos os movimentos em muitas cidades, as margens do Rio São Francisco e todas as capitais dos estados banhados pelo Rio São Francisco. A comissão criada em Belo Horizonte ganhou um regimento um ano depois, durante um encontro realizado em Salvador. Os deputados baianos faziam parte da comissão, com parlamentares indicados como representantes dos seus estados pelas assembleias legislativas de Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Minas Gerais. O deputado baiano Eliel Martins, presidente da Assembleia do Estado, foi indicado para o cargo de relator. Além dele, Mário Negromonte, Pedro Alcântara, Luiz Braga e Reinaldo Braga foram indicados como membros efetivos da comissão. Se criou uma comissão interestadual parlamentar para o desenvolvimento do Rio São Francisco. E essa comissão ganhou um âmbito nordestino, né? Todos aqueles estados banhados pelo Rio São Francisco. E essa comissão teve um papel importante na defesa do Rio São Francisco, principalmente na questão da revitalização do rio. Nós lutamos bastante, com muitas reuniões em Alagoas, Pernambuco, aqui na Bahia. A atuação da Assembleia Legislativa pela preservação do Rio São Francisco continuou em 94, sob a presidência do deputado Antônio Embaçaí. E esse trabalho que a Assembleia fez naquela ocasião tinha essa vocação principal, de sensibilizar não apenas a Bahia, o Nordeste, os brasileiros. A participação tem sido intensificada sempre para atender às reivindicações da Bahia, como a nova ação em 2001, depois de uma solicitação do deputado Pedro Alcântara. A comissão formada teve o deputado Luiz de Deus como presidente. 2 anos depois, em 2003, com a formação de um grupo de atuação no Ministério Público, uma comissão formada pelo deputado João Bonfim passa a fazer parte desta ação.
tive a oportunidade de ser presidente da Comissão de Defesa do Rio São Francisco. Atividade que muito me entusiasmou e que me deu a oportunidade de conhecer melhor o Rio São Francisco e desenvolver uma atividade no sentido de buscar a revitalização e a recuperação do Rio São Francisco. Todos nós nos empenhamos para obter o melhor e dar ao São Francisco a vida e o prestígio que ele bem merece. O trabalho dos deputados baianos, realizado através da Assembleia Legislativa em defesa do Rio São Francisco, é brindado em 2007 com o anúncio de um programa de ações pelo governo federal, através de um PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Os deputados baianos promovem a reinstalação da Comissão em Defesa do São Francisco, sob a presidência do deputado Misael Neto. A realidade do Rio é agora a busca de uma melhoria das suas condições, um esforço para a preservação de um símbolo nacional, uma referência para a vida de brasileiros e baianos que sempre receberam do São Francisco condições para viver. O Grito em Defesa do Rio, lançado pelos deputados baianos há mais de 20 anos, em 1989, ganhou eco através da sua imensidão, em uma viagem em torno da sua história, a sua lembrança. Quanto tempo que eu perdi. A preservação do Rio São Francisco é uma luta de homens e mulheres com um destino ligado ao rio. Gente que enfrenta um caminho cheio de desafios para manter o São Francisco vivo. O Rio São Francisco é um patrimônio do Brasil. É o único rio dos grandes que nasce no Brasil e desemboca no Brasil. A Assembleia Legislativa sempre trabalhou nesses últimos 20 anos na preservação desse patrimônio brasileiro. Os deputados estaduais contribuem no sentido da preservação da história do Rio São Francisco. É um rio para irrigação, é um rio para energia, é um rio para transporte, é um rio para abastecimento de água, é um rio que atende todas as pessoas que moram na sua margem. Portanto, o Rio São Francisco, a Assembleia Legislativa, sempre se preocupou de preservá-lo, vez que é um patrimônio brasileiro. O Velho Chico é a história da Bahia. O Velho Chico é a história do Nordeste.